enigmáticos livros da Bíblia, porque ele é um livro de responsabilidade. Nós encontramos na Bíblia 16 livros no Antigo Testamento que falam de revelações. Quantos livros eu disse? 16 livros proféticos. 16 livros que Deus vai usar profetas para revelar coisas que aconteceriam no futuro. Mas no Antigo Testamento são 16, mas no Novo Testamento apenas um livro de revelação. Um livro de revelação apenas. São 27 livros no Novo Testamento e temos apenas um livro de profecia. Sabe por que esse um livro? Porque nesse um livro Deus resume o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que vai acontecer no futuro. João, quando ele estava na ilha de Patmos, depois de tentarem matar João várias vezes, porque os crentes eram perseguidos e era cruel a perseguição que faziam a igreja. A perseguição que hoje nos faz não se compara com a perseguição que faziam aqueles povos, aos nossos antigos irmãos. Eles sofriam de verdade, eram obrigados a entrarem nas arenas para lutarem contra os leões, eram obrigados a saírem de suas casas fugidos. Eles serviam de tochas humanas para iluminar cidades. Eram crucificados, presos, morraçados, apedrejados. Mas em nenhum momento da vida deles, eles negaram a presença de Deus. Eles negaram a existência do Deus de Israel. Eles se manteram fiéis mesmo quando pendurados na cruz. Eles se manteram fiéis mesmo lutando contra leões na arena. Eles se manteram fiéis mesmo sofrendo apedrejamento. Eles diziam com eles mesmos: eu não posso negar aquele que fez o mundo. Eu não posso abandonar a presença daquele que criou todas as coisas, porque Ele é Deus e não há outro fora dele. Eles diziam com eles mesmos: não vale a pena trocar Jesus, porque eu quero viver aqui. Porque, como já foi cantado essa noite, é uma verdade muito dita: não tem como viver sem a presença. Sem a presença o homem não é ninguém. Sem a presença o homem não é nada. Porque sem a presença não chegaremos a lugar nenhum. Olhe para cá. Enquanto eles estavam sendo perseguidos, eles adoravam. Enquanto eles viam as notícias, mataram o Tiago ao fio da espada, eles se reuniam para orar. Enquanto saía a notícia, prenderam Pedro, pensavam: vou acabar com eles, vou falar a estrutura deles metendo medo, mas eles se reuniam para orar. Sabe por quê? O diabo pensa que ele vai rugir e vai amedrontar a igreja de Cristo, mas o que ele não sabe é que o rugido dele só fortalece a igreja. É que enquanto ele ruge, a igreja se levanta para correr para os pés da cruz. Enquanto ele ruge, a igreja toma posição e diz: eu ainda sou soldado de Cristo. Só que é interessante que a história ela dá uma interrompida depois que os discípulos se dispersaram. Uns foram morrer em um lugar, outros foram morrer em outros. Todos eles morreram, mas fizeram grandes obras. Mas João ficou vivo. E por que João ficou vivo? Porque encontramos uma revelação dentro do Evangelho do próprio João. Jesus, quando ressuscitou, na última vez que Jesus estava reunido com eles, quando eles apareceram na praia, Jesus teve um particular com Pedro. E naquele particular que Jesus teve com Pedro, Pedro foi perguntar a Jesus: Senhor, o que há de ser de João? E Jesus disse: o que te importa se eu quero que ele fique até que veja eu voltando? E Pedro não entendeu. Pedro disse: ele não vai morrer, ele vai ficar até Jesus voltar. Só que Jesus não estava falando isso literalmente. Jesus estava dizendo que ele escolheu a João para revelar as coisas que iriam acontecer. E aconteceu como Jesus disse: todos os apóstolos estavam fugindo e outros mortos, e agora João está sozinho.
lançado em um tacho de óleo fervendo, porque o imperador queria, porque queria que João negasse a Cristo. Ele disse: ou você nega Jesus ou eu te lanço nesse tacho de óleo. Mas a Bíblia diz que João não negou. E Flávio José, ele conta uma história, ele diz que enquanto o rei dizia: João, você nega ou você morre, diz que João olhou para a cara do rei e disse: por que eu negaria Jesus? Jesus não é o meu inimigo, muito pelo contrário, Jesus é o meu amigo. Por que eu negaria alguém que veio aqui só para salvar a humanidade? Eu negaria alguém que foi um homem justo, por que eu negaria ele? Então o imperador não se conteve e lançou João no tacho. Mas quando ele lançou João no tacho, pensando que João ia fritar, ia morrer, a Bíblia diz que o tacho não matou João. E Flávio José diz que o óleo começou a borbulhar, mas João não se queimava. E quando tiraram João de dentro do tacho, a pele de João não estava encolhida, pelo contrário, estava mais macia do que quando ele entrou. Sabe por quê? A fornalha que o diabo prepara para te matar, Deus faz você passar por ela, e quando você sair, você não sai de lá machucado, você sai de lá fortalecido pela presença do Espírito Santo. As pessoas pensam que vão parar a igreja. Eles pensam que vão oprimir a igreja, só que eles não sabem de duas coisas. A igreja está destinada a vencer. Aleluia. E logo em breve ela vai sair daqui. Aleluia. Eles pensam que vão nos amedrontar. Eles pensam que eles vão implantar leis e vão tirar a gente de adorações a Deus. Mas eu sei de uma coisa: eles criam leis, mas a gente só serve a um Deus que tem lei. Eles podem criar lei, a gente não vai desobedecer às leis, desde que as leis não nos obriguem a negar o nosso Jesus. Porque se ela nos obrigar a negar Jesus, nós não faremos caso dela. Mas enquanto eles criam lei para a gente obedecer, e não nos impede de adorar, e não nos impede de glorificar, e não nos impede de bendizer, a gente obedece a lei para ter o louvor da lei. Porque é assim que a Bíblia diz: toda autoridade foi constituída por Deus, e nós devemos obedecer elas, desde que ela não nos impeça de glorificar o nosso Senhor. Irmãos, eu acho lindo que João ele vai ser arrebatado. E quando João é arrebatado, a primeira coisa que Deus faz questão de revelar a João é as cartas que ele vai enviar para João. A Bíblia começa dizendo que Deus, o anjo da igreja que está em Pérgamo, Deus revela para Pérgamo, Deus revela para Tiatira, para Laodiceia, Deus revela para Filadélfia, Deus revela para Sardes, Deus revela para Éfeso. Mas a Bíblia diz: todas aquelas igrejas tinham defeito, mas para todas aquelas igrejas que tinham defeito, o Senhor estava dizendo: eu sou Deus dessa igreja, eu sou Deus dessa igreja. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? O mundo está olhando para você lá fora e querendo apontar os seus erros, mas ele não sabe que você pode até cair, pode até errar, mas o Senhor não deixou de ser o seu Deus, o Senhor não deixou de ser o seu rei, o Senhor não deixou de ser o seu Deus. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Deixa eu começar a pregar. É que Deus fez questão de preparar a igreja para viver coisas que muitos dos antigos queriam viver. Como assim? Você percebe que há uma intercalação na unção que Deus derramava sobre cada um daqueles profetas. Era um período distante para cada um deles. Não era no mesmo tempo que todos eles profetizavam. Não era no mesmo tempo que todos eles tinham o privilégio de curar. Não. Era um por um, cada um por sua vez. Cada um no seu momento. Cada um na sua geração. Mas para nós Deus preparou algo tão lindo, que foi a presença do Espírito Santo. Essa presença nos permite profetizar todos ao mesmo tempo. Essa presença nos permite falar em línguas todos ao mesmo tempo. Essa presença nos permite curar todos ao mesmo tempo. Paulo está em Coríntios, e quando Paulo está em Coríntios, Paulo começa a pregar, de repente se levanta um com profecia. Aí Paulo mal está conseguindo falar, se levanta outro curando, de repente se levanta outro falando em língua, outro começa com a interpretação
coração. E Paulo disse: não estou conseguindo pregar aqui hoje, porque a presença do Espírito é muito forte aqui, a presença do Espírito é muito grande aqui. Então Paulo diz: é necessário eu colocar uma ordem. Olha, eu sei que todo mundo recebeu o Espírito aí, eu sei que todo mundo quer profetizar, mas espero daqui profetizar, depois tu profetiza. Eu sei que você quer falar em língua, mas espero daqui falar, depois tu fala. Sabe por quê? Porque o Espírito que Deus nos deu, Ele não nos deu prometida, Ele não nos deu a metade, Ele nos deu por completo. Para começar, irmãos, vamos começar com Moisés. Moisés, o homem que falou com Deus face a face. Moisés era o diferencial de Deus na terra. Depois dele não se levantou outro como ele. Depois dele não veio ninguém na sua semelhança. Deus escolheu Moisés para ser diferente. Deus escolhe Moisés, é engraçado, olha para cá. O engraçado é que Deus escolhe Moisés dentro de uma terra onde a sentença de morte estava decretada para Moisés. Deus escolhe Moisés dentro de um lugar aonde ele era para morrer. Mas a mãe de Moisés, cumprindo a ordem do faraó, ela teria que entregar o seu filho para morrer. Então ela envolveu o menino em um cesto e lançou em um riacho, no riozinho onde a filha de faraó se banhava, no lugar onde eram para matar Moisés, porque o menino era dos hebreus. Se aquela mulher achasse Moisés e ela pegasse o menino, levasse a faraó e dissesse: é dos hebreus, ele teria que morrer. Só que Deus colocou dentro da mulher compaixão. Deus colocou dentro da mulher amor. E aí ela tirou o menino do lugar aonde era para lançar os meninos para morrer, porque a ordem de faraó era que lançassem os meninos no rio para que eles morressem. A mãe de Moisés lançou ele no rio, mas não foi para a morte, foi para que ele se levantasse como libertador. Ela lançou ele no rio e não sabia o propósito, mas Deus estava dizendo: eu vou fazer desse menino algo muito diferente. Eu vou fazer desse menino o contrário do que espero. Eu vou fazer desse menino coisa que o mundo não vai acreditar. E eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite. O mesmo Deus que levantou Moisés com autoridade dentro do Egito, Ele vai levantar você nessa terra. E quem pensou que você não ia chegar a lugar nenhum, quem pensou que a tua casa não ia chegar a lugar nenhum, vai ter que contemplar a glória do Senhor resplandecer sobre a tua vida. Lançaram Moisés no rio. Pensaram então, a mãe do menino desesperada em casa, ela pensava no seu coração: o que será do meu filho? Parece que eu vejo na lágrima no olho de Joquebede dizendo: o meu filho vai ser pego por uma daquelas mulheres das egípcias, vai ser levado ao faraó e vão matar o meu filho. Só que na mente de Deus estava dizendo assim: eu vou pegar o menino lá dentro do rio, vou levantar ele lá dentro do Egito como um príncipe, depois vou levar o menino para o deserto, depois que eu treinar ele no deserto, eu vou levar ele de volta para o Egito. E quando chegar de volta para o Egito, não é como um príncipe do Egito, não é mais como um homem comum hebreu, mas eu vou levantar ele lá dentro do Egito como boca da minha boca para falar. Eu vou levantar ele no Egito como Deus que eu sou. Ele será teu Deus, eu mandar ele como profeta, e eu usarei ele lá para a libertação do meu povo. Talvez você olhe para você e se menospreze. Talvez você olhe para você e diz: eu sou pequeno demais, eu não tenho potencial para chegar a lugar nenhum. Aí o meu Deus me lembra de Davi, o menino que ficava isolado no campo, o menino que ficava escondido atrás das ovelhas malhadas. Aí quando a gente pensa ovelhas malhadas, Davi era pastor de ovelhas. Todo mundo pensa que era aquelas ovelhas bonitas, não. As ovelhas que Davi tomava conta eram as ovelhas inferiores. O banquete estava na casa de Davi, Davi não podia
noite a participar do banquete. E talvez você se sinta assim, sozinho, se sinta aquela ovelhinha negra da família, talvez você se sinta esquecido, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. O mesmo Deus que viu Davi atrás das malhadas, Ele me manda te dizer essa noite: eu estou vendo você, eu sei do teu choro, eu sei das tuas noites mal dormidas, eu sei do teu sofrimento, eu sei da sua agonia, e eu te digo hoje, eu não te deixarei mais aí, eu não te deixarei se sentir sozinho mais, eu te levantarei, tu não será qualquer um, te levantarei para um lugar de príncipe, te levantarei para um lugar de princesa, porque eu sou Deus para fazer isso. O mesmo Deus que viu Davi, Ele te vê, e na medida que Ele te vê, Ele vai te levantar do chão. Eu sei que o diabo conta com você perder a guerra, mas ele não sabe que o Deus que te escolheu, Ele até te deixa cair 1, 2, 3, 7 vezes, mas as 7 vezes que você cai, Ele tem poder para te levantar. É por isso que você está aqui nessa noite, porque o diabo não vai vencer essa guerra, o diabo não vai vencer essa batalha, porque o Deus que te trouxe aqui, Ele te trouxe porque Ele sabe que Ele te escolheu. Sabe uma coisa? Eu quero ver pararem aquilo que Deus começou a fazer na minha e na sua vida. Oh! Dizem que a inveja é pior que a maior feitiçaria, mas olhe pra cá. Manda o invejoso parar de invejar, porque a inveja não vai atingir a tua casa, não vai atingir o teu relacionamento, não vai atingir a tua família, porque você não está descoberto, você está guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. E para quem está guardado, a Bíblia diz: mal nenhum te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. E isso me lembra, irmãos, que Deus, Ele não falha na sua palavra. E como eu falo que Deus não falha, me recordo de Jeremias. Jeremias foi um homem difícil de viver. O ministério de Jeremias foi para mim um dos mais árduos da Bíblia. Pensa em um homem que tem que falar o que o povo não quer ouvir. Eu sei que é tão difícil para a gente, para o ser humano, falar e não ser ouvido. Causa dor, causa angústia, causa amargura na gente. A mãe, quando fala com o filho, e o filho não ouve, a mãe dá logo um tapa. Pare para me ouvir. A mulher, quando está falando com o marido, e o marido não está prestando atenção, ela fica irada. O marido é a mesma coisa. Imagine um profeta que profetiza para um povo, e o povo não lhes dá ouvido. Jeremias profetiza no primeiro ano. Ele pensa, o povo vai ouvir alguma hora. Não ouve. O segundo ano ninguém ouve Jeremias. O terceiro ano ninguém ouve. Chega um ponto de Jeremias dizer: Deus, eu não quero mais profetizar. Eu não quero mais falar do teu nome. Porque o povo não me ouve, Senhor. Mas quando ele dizia: eu vou parar, diz a Bíblia que a palavra ardia no coração de Jeremias e obrigava ele a pregar a palavra de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que no momento que você diz assim: eu não aguento mais, eu vou abandonar tudo, já deu para mim, estou cansado de viver a mesmice, estou cansado de ver as pessoas falando mal, estou cansado de eu fazer e não ser reconhecido, estou cansado de mostrar que eu estou buscando e ninguém me ajuda, estou cansado de falar e o povo não me ouvir. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não vou deixar você desistir, eu não vou deixar você parar, eu não vou deixar você abandonar o barco, eu vou te levar além, eu vou te levar mais a fundo, porque eu sou Deus para cumprir a promessa que eu te fiz. Eu sei que tem hora nas nossas vidas que dá vontade. Hoje o tamanho da barraca já acabou. Não quero saber de mais nada, só que Deus, Ele não me escolheu para eu recuar. Eu sei que tem hora que você diz assim: não, hoje é para mim
ponto final, acabou. É só até aqui. Mas sabe por que você não parou? Sabe por que você não abandonou o barco? Sabe por que você não chutou o pau da barraca? Porque a mão dele te sustentou e te disse: eu não te solto. Tu até pode ter soltado a minha mão, só que tu tá no meu colo agora, meu filho. Tu tá no meu colo agora, minha filha. Tu até pensou em desistir, mas eu tô te carregando para te levar além. Eu tô te carregando para te levar mais fundo. Eu tô te carregando para fazer acontecer na sua vida. Isso me recorda, irmãos, de Ezequiel. Vocês lembram de Ezequiel? Ezequiel teve um momento na vida dele, Danilo, que Ezequiel olhou e disse: Deus, eu estou cansado de ficar aqui e o meu povo não me aceita. O meu povo quer me apedrejar. O meu povo quer me deixar só. Ezequiel estava em Babilônia, cativo, depois de estudar tanto para ser sacerdote, depois de lutar para chegar a algum lugar e ver os seus sonhos frustrados, chega um momento na vida de Ezequiel que ele começa a endurecer o coração. Só que no momento que o coração de Ezequiel se endurece, Deus disse: Ezequiel, eu quero lhe falar uma coisa. E o Senhor chamou ele e disse: olha para cá, você está vendo este povo? Eu vou fazer uma simbologia com esse povo. Esse povo todo está com o coração endurecido, não é, Ezequiel? Mas eu tenho uma palavra para você e para eles. No lugar do coração de pedra deles, Ezequiel, eu, o Senhor, vou arrancar o coração de pedra, vou remover o coração duro e vou colocar um coração de carne. O que é isso, pregador? Eu estou dizendo que no lugar que você disse assim: Deus, eu já não consigo mais sentir a tua presença, já sofri tanto que eu não consigo mais adorar. O Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer: estou eu arrancando o coração de pedra, estou eu arrancando o coração de pedra e coloco em você um coração de carne. Volta a sentir a minha presença, volta a me adorar como antes, volta a orar como antes, porque eu sou Deus para fazer isso. Glória a Deus. Ezequiel não viveu a vida fácil. Quando a Bíblia diz que Ezequiel estava às margens do rio Quebar, todo mundo pensa que é num lugar bonito. Todo mundo pensa que é num lugar de favorecimento. Mas o rio Quebar, de Babilônia, não passava de um exílio. Todo mundo aqui sabe o que é o exílio. É um lugar onde as pessoas se isolam. Um exílio é um lugar onde as pessoas estão escondidas, um lugar onde vão os mais miseráveis, quem ninguém quer por perto, quem ninguém quer conta, quem ninguém quer falar, com quem ninguém quer ver. E Ezequiel estava no exílio em Babilônia. Imagina você ser arrancado de sua terra, mas você pelo menos está acompanhado pelo seu povo. Só que de repente nem o seu povo te quer por perto. Imagina, nem a família quer por perto, nem os parentes querem por perto. Aí vem Deus no exílio de Ezequiel e disse: Ezequiel, ponte em pé, porque eu falarei contigo. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que a tua família não queira conta, ainda que a tua parentela não queira conta, ainda que aqueles que eram seus amigos te abandonaram, ainda que aqueles que andavam com você viraram as costas, eu estou dizendo nessa noite para você: vem falar comigo, porque eu estou de braços abertos para te receber. Entra na minha casa, porque eu estou de braços abertos para você. Vem conversar comigo, porque eu estou disposto a te ouvir. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu acho tão lindo, porque não foi só Ezequiel que sofreu isso. Nós ouvimos aqui de Daniel. Todo mundo aqui sabe quem era Daniel. Daniel era um jovem muito dedicado à obediência a Deus. Pensa em alguém que não queria e nem violava um ai da lei. Era Daniel. O que ele aprendeu com seus pais, dedicou a obedecer. Aleluia, Deus! Aí ele agora, o que ele tem que contemplar? Ele contempla os seus pais morrerem em sua frente. Ele vê a sua família sair da sua terra cativa. Todos os motivos do mundo tem Daniel para dizer assim: eu não vou mais seguir a Deus.
eu não vou mais adorar a Deus. Se Ele fosse mesmo Deus, guardaria a minha família. Se Ele fosse mesmo Deus, guardaria a minha mãe que servia a Ele. Mas sabe o que acontece? Enquanto Daniel vê a sua família morrer, vê os seus parentes se arrancar da sua terra, o coração dele não se endurece, mas pelo contrário, ele levanta os seus olhos para o céu e diz: eu ainda assim vou continuar fiel a Deus. Sabe o que eu aprendo com Daniel? A adorar a Deus no momento que vai tudo bem. Sabe o que eu aprendo com Daniel? A adorar a Deus no momento que a prova bater na porta. Porque eu juro que eu aprendo isso. Porque se eu adorar a Deus quando ir tudo bem, Ele vai me abençoar. E se eu adorar Ele quando ir tudo mal, Ele vai me abençoar também. E se alguém pensou que ele ia parar porque tudo está dando errado hoje, esqueceu que eu aprendi na lei que tudo na terra passa. O cheiro passa, a angústia passa, a depressão passa, a agonia passa. E depois vem tudo o contrário. No lugar do choro, Deus prepara um sorriso. No lugar da dor, Deus prepara um cântico. No lugar do momento de tormenta, Deus prepara providência para aqueles que permanecerem fiel. Glória a Deus. Daniel entrou em Babilônia. Quando ele entrou em Babilônia, todo mundo escravo. Olha para o teu irmão, diga escravo. Escravo. Diga para ele escravo. E como escravo, eles não têm vez. Escravo tem vez? Não. Escravo tem vez? Não. Escravo vai fazer o quê? O que ele manda fazer. E se não fizer, é obrigado. Então Daniel é um escravo em Babilônia. Só que na condição de escravo ele entra em Babilônia com uma exigência. Diga para o teu irmão, exigência. Ele entra em Babilônia, Danilo, com uma exigência. Olha a exigência dele. É o seguinte: estou escravo, estou disposto a obedecer aqui, tudo estou. Só que eu não vou me contaminar com a estiparia da mesa do rei. Em Babilônia estou, mas não me contamino com Babilônia. Vivo em Babilônia, mas eu não vou me manchar com a escolha de Babilônia. Sabe o que é que Deus está dizendo para a igreja nessa noite? Você até está no mundo, mas você não é do mundo. Você está de passeio aqui no mundo, então não se contamina, porque em breve tempo eu vou buscar você do mundo. Você aqui é peregrino, então para e pensa. Não se contamina com o que o mundo tem para você, porque coisa maior tem Deus para fazer. Coisa maior tem Deus para nós. Vale a pena sofrer por amor desse evangelho. Agora as pessoas estão dizendo que Jesus não vai voltar, mas a igreja ainda acredita. A igreja ainda confia. A igreja ainda se mantém forte. Glória a Deus. As pessoas dizem que não vê mais milagre, não é verdade? Se eu perguntar aqui, vocês viram parar de esconder água? Quantos levantou a mão? Eu ouso levantar. Se eu perguntar quantos já viram alguém ser curado de um câncer? Se eu perguntar na atualidade, quantos já viram alguém receber e ser batizado com o Espírito Santo? Só que eu quero te dizer, os milagres não cessou. Os milagres não acabaram. O mesmo Deus que fez milagre no passado, Ele faz milagre no presente. Você está duvidando? Você diz para mim que paralítico não anda, que cego não vê e que surdo não ouve. É verdade? Não. Sabe por que eu vou te dizer que não é verdade? Se você não está vendo no olho físico, eu estou vendo com o olho espiritual. Tem muita gente que diz que cego não vê mais. Só que, meus irmãos, olhem para cá. Eu vejo por aí afora muitos filhos que nunca querem ouvir seus pais, nunca dão atenção a nada. Jovens que estão com seus corações endurecidos. Aí, de repente, um dia é alguém que convida ele: você vai comigo um paredão hoje, você vai comigo para uma balada hoje, vamos numa festa hoje, vamos fumar um quimba hoje. Aí lá vai ele para ir para aquele lugar. Uma mulher convida um jovem: vamos ali, vamos sair para o motel hoje. Aí ele está pronto para ir, se arruma para ir, está todo já pronto para ir. Sabe o que acontece? De repente ele tem uma visão. Ele vai dormir à noite pensando em sair amanhã, de repente ele sonha
Quando ele sonha, ele diz: rapaz, eu sonhei com isso, eu não vou para lugar nenhum hoje não. Sabe o que aconteceu? O cego voltou a ver. Deus abriu os olhos dele para ele ver o laço que estava amado e tirou a alma dele da sepultura. Deus ainda cura cego. Filhos que não ouvem os pais. Quantas vezes tem pais aqui, eu sei, tem mães aqui, eu sei, que falam com os filhos e eles tapam os ouvidos e não ouvem. Aí as pessoas dizem: isso tudo não ouve mais. Se vocês soubessem quantas vezes o diabo armou tudo, as pessoas estavam tudo prontas. Vamos fazer assim, assado, ele vai estar em tal lugar, tal hora. Aí de repente uma mãe foi lá, bateu o nome do filho e disse: meu filho, vai hoje não. Ele nunca te ouviu, nunca lhe deu atenção, mas naquele dia ele disse: minha mãe, sabe de uma? Vou ouvir o teu conselho, vou ficar aqui por casa mesmo hoje. Aí diz para mim: Deus não abre mais o ouvido de surdo para ouvir, mas eu te provo que ele abre. Sabe por que ele ouviu o teu conselho? Porque Deus tirou o comichão dos ouvidos dele, fez ele te escutar para que ele não morresse, para que ele não fosse atacado por covardia. Foi Deus que tirou a surdez do surdo. Paralítico que não anda, pelo amor de Deus. Quantas pessoas, irmãos, antes de conhecer a Cristo, viviam uma vida miserável, estagnada, não saía do lugar para lugar nenhum. Tudo o que fazia dava errado. Tudo o que fazia não prosperava, não crescia, não chegava a lugar nenhum. Aceitou a Cristo. Aceitou a Cristo. Aí botou a mão em um currículo, levou para uma empresa. Daqui a pouco Deus abriu uma porta de emprego. Não tinha família, queria casamento. Aí orou para Deus por um varão, Deus confirmou o negócio, se casou, teve filho. Aí de repente estava lá na empresa, era um serviçal comum. Aí orou a Deus: não, Deus, eu quero um cargo maior. E Deus abençoou. Aí agora já é gerente de empresa, agora já é alguma coisa maior. Sabe o que foi isso? Foi Deus movendo a paralisia da vida dele e fazendo ele andar de novo, andar para frente e crescer. Sabe por quê? Porque Deus ainda opera milagre. Deus ainda opera milagre. Só que muitos não acreditam. Se colocam de pé. Muitos não acreditam. Permanece o mesmo. E Ele, na condição de mesmo, vai fazer na tua vida o extraordinário. Ele vai fazer na tua casa o extraordinário. Um dia você vai olhar e vai dizer o que disse Josué. Você não vai dizer comum, você vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não pode falar, porque Deus vai realizar. Duas revelações só, e já estou entregando o microfone. Vem cá à frente, Vanessa. Amém. E Mônica. Aleluia.